Olá pessoal, tudo bem? Sou Wander Passamani e hoje a gente vai fazer o nosso primeiro episódio do Ergo Talk. A gente vai falar sobre o projeto da Casa Ergo, que foi desenvolvido pelo Rick Hudson, do Hudson de Castro Arquitetura. E a gente trouxe a Michele Nogueira, especialista em neuroarquitetura, para desvendar para a gente como esse espaço foi pensado. Então a gente vai unir o criador e uma especialista na técnica para colocar esse papo em dia e mostrar como esse projeto é relevante, atual, contemporâneo e eu não posso falar mais. Vamos seguir em frente aqui e vamos começar o nosso bate-papo. Bem-vindos, meus queridos. Obrigada pelo convite. A gente já começou a preparar esse programa alguns dias atrás e eu queria já começar falando com vocês sobre a nossa caixa convite, que a gente mandou para vocês e o objetivo já era criar uma sensação em vocês. E aí eu queria ouvir de cada um de vocês como foi e o que vocês perceberam ali. Lembrando que não tem certo e errado, eu já tenho minhas próprias críticas à caixa, mas vamos lá, vamos ouvir vocês. Pode começar, você é especialista. Bem, primeiro eu gosto, você falou que já tem suas críticas, mas tem uma coisa que eu gosto na caixa que é o porta-retrato, que fala da personalização, né? E na neuroarquitetura a gente fala muito sobre o briefing profundo, sobre a personalização, sobre o sentimento de pertencimento que isso traz. Então, quando eu recebo uma caixa como aquela, independente se tem brincadeira, se tem dúvida, questionamentos, críticas... Foi feita para você. Só de ter um elemento ali personalizado com a minha foto, o bilhetinho, o convite, dizendo, olha, o convite poderia ser por e-mail, mas a gente fez questão de trazer uma caixa cheia de coisinhas personalizadas, isso já mostra um cuidado. E acho que a palavra-chave, né, que eu falo tanto nas palestras, nos podcasts, a empatia, que parece tão óbvio e não é óbvio, né? Precisa ser falada e lembrada nos atendimentos, ao projetar. Então eu já fico muito feliz por receber um elemento assim, de personalização, de sentimento de pertencimento. Tinha uma miniatura de uma luminária de piso, que me remeteu muito ao que eu falo também de iluminação, relacionada à neuroarquitetura, aos nossos projetos, mas a neuroarquitetura fala muito da iluminação adequada, da iluminação artificial, complementando a iluminação natural, mas uma iluminação muito bem programada, feita em cenários conforme necessidade, feita apropriada para o público. Né, o idoso ele precisa de uma iluminação, o neurodivergente precisa de outra iluminação. Então já me trouxe também o sentimento de pertencimento, porque tem a ver com o meu trabalho. Agora, balões com dado, não faço a menor ideia do que seja. Não faço a menor ideia. Lembrei até daquela brincadeira que as pessoas sopram o balão e falam com uma vozinha engraçada. Eu falei, meu Deus, será que vai ter uma coisa assim? Pois é. E tinha uma miniatura também da marca, né, do seu escritório, que também me traz. É um cobogó. É um cobogó. É o Cobocolk. Olha, Cobocolk. E que também me traz memória afetiva, porque é a marca de um amigo, de um grande amigo, que a gente divide momentos maravilhosos, a gente compartilha confidências. Então, sim, para mim o salto da caixa é positivo. Então, eu costumo dizer que a arquitetura faz os melhores presentes, né? Porque a gente pensa em como aquilo vai ser recebido, qual que é a ocasião, como vai chegar. E eu acho que até o projeto de vocês tem disso, né? As camadas. Então, é uma caixa com uma fita e tira a fita, abre a caixa, tem um cheiro agradável. Tudo lá dentro tem uma textura diferente, então você pega no fundo, pega no objeto que é de plástico, até o outro de madeira. Aí tem uma cartinha que você tem que tirar a cordinha, abrir, parar um tempo para poder ler o que está escrito. Não é aquela coisa de você pegar um saco, pronto, vi, não. Tem camadas que fazem a gente parar a terra um pouquinho e falar, deixa eu prestar atenção nesse presente aqui. E aí eu acho que esse tipo de carinho
que a arquitetura sabe fazer muito bem, É. é o que faz você prestar atenção no detalhe, que é isso. Você chega no sofá e tá assim, né? Ai, que tecido bonito. É, Mas a gente passa isso a vida inteira, até no presente que a gente ganha, é né? verdade. Ai, que bonita essa textura, ai, que bonita essa cor, que bonito esse cobogó. Então, É. me passou muito isso, né? É sempre É, boas entregas. Vocês falaram de maneira geral, das sensações que vocês tiveram, né? E o objetivo da caixa era muito simples, era criar essa conexão com vocês e despertar isso também na curiosidade das pessoas que vão ver esse programa depois. Uhum. Para elas entenderem que o projeto de arquitetura tem a função de encantar quando ele percebe o cliente da maneira correta, né? Ele percebe o cliente que vai vir, então tinha todo um trabalho sensorial ali, né? Eu me dei o trabalho de botar as fontes em cores degradês, né? Que era só para criar uma sensação diferente, assim, criar um momento ali, né? Então a cor tá em degradê. O Cobocolk, né? Que foi desenvolvido pelo Bruno Carvalho, parceiro nosso, amigo também. Ele desenvolveu a partir da logo do nosso escritório e a logo do nosso escritório foi desenvolvida pelo Lucas Camarés. Daqui fez a marca do escritório lá atrás. Estou só contando isso para contextualizar como que a gente chegou naquele Cobogó, né? E a marca tem um símbolo de semente. A ideia partiu de uma semente, da camada da renovação, de plantar algo, de trazer algo. Então eu já tenho muito essa preocupação de trazer, e a Ergo traz isso também, de colocar essas sensações, essas percepções, né? Michele falou da iluminação aqui, de um ponto muito interessante, que a iluminação faz toda a diferença, e eu vou inverter só uma pergunta, Rick, começar com você, que desenvolveu o projeto, nós vamos entrar nesse ponto aqui. Sim. A Casa Ergo hoje, ela é um hub, né? Ela está trazendo vários segmentos da arquitetura integrados. Isso deve ter sido um desafio para você conseguir colocar todas as necessidades. 1 ano e meio de desafio. Que a arquitetura não é rápida. Ainda mais comercial, né? Comercial é mais difícil, né? Ainda mais em movimento, né? Que era fazendo, já se antenando para o que está vindo. E refazendo e indo de novo. Então, a referência já tinha que estar ao lá. mesmo tempo, né? Vários, cada um com suas demandas. A Michele falou da iluminação. A gente tem um espaço grande, com um pé direito alto, e aí você tem 2 momentos de iluminação aqui, né? Então eu queria que você falasse pra gente como que você pensou o projeto, como que você pensou esse espaço todo. E eu tô falando da iluminação porque, né, me antecipando um pouco aqui, eu sei que vocês têm recursos, né, que vocês criaram aqui dentro, de momentos diferentes em que você dá amplitude, depois você reduz o espaço para você deixar isso tudo no nível do observador, né, no nível da pessoa que está aqui, né, do cliente, do consumidor, né. Então você tem grandiosidade, desde o começo da marca lá fora, você tem grandes arcos, vãos grandes, olha eu, né, explicando o projeto mesmo, como eu pensei. Então, Essa é a percepção. Eu entendeu, tá bom. Mas eu vou parar de falar, vou deixar você contar a sua história, né? Que não é pelos meus olhos, é pelo seu. Não, é bom até quando a gente ouve de outra pessoa que você fala, então deu certo. Mas assim, o grande desafio aqui, quando a gente chegou, era literalmente um galpão. Aqui eu acho que era uma montadora de carro, de motor, alguma coisa assim. Era um galpão. E botar isso tudo abaixo é muito custoso, porque eu já tenho toda uma construção. Então, assim, como que a gente pega a estrutura de um galpão, que já é muito cara, mesmo sendo antiga, valoriza ela para depois maquiar. Então, foram essas etapas que a gente venceu. E aqui, próprio desnível do espaço, essas alturas, era o que a gente tinha. Então, a gente não podia sair destruindo tudo por conta de custo. Foi um partilho mesmo de projeto. E a partir disso a gente falava, então aqui eu vou ampliar, aqui eu vou diminuir, aqui eu vou abrir, aqui eu vou fechar. E junto disso, né, normas de segurança, eu vou sair por aqui, eu vou entrar por aqui, aqui vai ser acessibilidade, aqui não vai ser. E aí quando você começa, primeiro, meu trabalho ele sempre vai da parte de função. Boto fluxos, onde começa, onde não começa, onde eu entro, onde eu saio, para que serve cada área. E depois que eu tenho desenhado, funcionando, aí eu começo a deixar bonito. Eu falo que a parte de maquiar é mais tranquilo, temos mais recursos, né? E aí aqui era isso, assim, então como eles queriam uma coisa assim muito apoteótica, essa palavra é mais minha do que deles, né? Mas eles queriam algo grande, bonito, né? A gente tá num lugar de galpões. Imponente mesmo. Do lado é um galpão, não tão bonito, do outro também não tão bonito, o nosso tinha que ser,
né? Se destacar, né? Então eu falei, ó, fachadas grandes, imponentes. Vamos fazer uma coisa que se vê lá de fora com um portão fechado, que são os arcos que você falou. Depois que a pessoa entrar, ela tem uma sensação de, né, palácio, uma coisa grande. Aí a gente começa a convidar ela a entrar um pouco, mas ainda assim com um pouco de amplitude. E aí o que a gente faz na recepção? Eu aumento o pé direito, crio ele um pouco mais abobadado, né, para deixar você mais abraçado e tal, para depois rígido, eu entrar, né? E dali eu já começo a imprimir um conceito, né, de falar assim, olha, vocês vão entrar numa nova experiência. O teto é diferente, as cores são mais sóbrias, porque lá, aqui dentro, que é onde a gente está, a coisa começa a colorir. É a hora que estão os fornecedores. Então eu não tenho tanto controle, eu preciso mostrar produto, por mais que tenha uma curadoria, né? Mas lá dentro é limpamente. Quando eu abrir as cortinas, aí vocês vão começar a experiência. E aí aqui a gente começa a botar várias alturas. Agora, vamos parar na recepção, vamos dividir o espaço. Chegamos na recepção, Michele, com a neuroarquitetura. O que a gente já ativou no cliente aqui? Ele usou um termo agora que é exatamente o que a gente usa. Ele disse limpou a mente. Para várias coisas que o Rick falou, nós temos termos técnicos da neuroarquitetura que eu gosto de deixar claro, eu não uso esses termos com o cliente, em reuniões com o cliente, até porque são termos em inglês, eu acho que é uma situação até desconfortável, desnecessária. Então eu costumo usar os recursos nos projetos, nas consultorias, mas eu não fico falando esses termos com os clientes. Mas tudo que ele falou tem um nome, e quando a gente está falando ali da recepção, de tudo que ele criou, e esse limpar a mente que o Rick falou, a gente está falando do framing, que é quando a gente desliga o cliente, a pessoa, do mundo externo, para ele conectar com esse mundo interno que a gente quer criar essa conexão, essa nova conexão. E o cérebro, ele gasta muita energia, então ele trabalha com economia de energia. Entendi. Ele quer emoção, ele quer sair da racionalidade que a gente está ali o dia todo, pagando conta, trabalhando, preocupado com todas as questões da vida. Então, quando a gente cria esse framing, que é desconectar com o mundo exterior e fazer essa conexão, você diminui o ritmo, você diminui o nível de racionalidade, você possibilita tomadas de decisões mais emocionais, se conectar com o que realmente é importante para você, se conectar com suas memórias afetivas. Vai lá para o seu hipocampo, no seu sistema límbico, conectar, né, resgatar suas memórias verdadeiras. Isso está levando o cliente para um caminho de focar no que ele vai viver no agora, né? No agora e no que ele realmente quer. Legal. Porque muitas vezes ele vem raciocinando, lembrando da revista, lembrando do Instagram, lembrando da casa do amigo, mas quando ele sai dessa racionalidade e vai para sua emoção verdadeira, ele conecta com ele mesmo. Sim. Que é o olhar que a gente tem que ter para o cliente, né? Com ele mesmo. E ali ainda na recepção, ele tem outros artifícios, que é a profusão indireta, a profusão direta, que às vezes é usado de maneira empírica, mas a gente começa a usar, né, nos próximos já proposital, no que ele cria ali, o layout, o sofazinho com a poltrona, o tapete, a gente tem uma sobreposição de elementos que já diminui ainda mais o ritmo da pessoa, de repente ela chega, ela para, ela já dá uma respirada, ela para no balcão que é orgânico, não é uma quina que amedronta, que afasta, então ele já acolhe, já tem uma iluminação ali que lembra uma claraboia, que traz aquele quê da iluminação natural. Nós, seres humanos, temos a tendência inata ao contato com a natureza, então a gente quer aquela luz natural. E depois ali onde o Rick colocou a cortina, onde realmente depois a pessoa vai entrar, a gente tem uma profusão direta, que realmente olha, a partir daqui vai começar o show, vai começar a experiência. Então, a partir dali, realmente diminui o ritmo de racionalidade e a pessoa mergulha no mundo que você quer. Que aí vem o priming, que é a sequência de olfato, né, de aromas, os sons, as texturas, as cores. Então, só nesse comecinho ali, a gente já tem várias estratégias que foram trabalhadas. E isso, na verdade, foi um desenho que a gente fez antes de projeto, né? A gente falava muito sobre como ia ser o atendimento. E aí eu falava para as meninas, eu falava,
para a gente ter tempo de explicar para o cliente com calma, para ele não vir esbaforido. Ah, eu preciso ser atendido, Sim. né? Não. Chega, quer um café? Senta aqui, vou mandar trazer para você. E aí você vai aterrando a pessoa, dá tempo de você explicar. Temos muitas empresas aqui, Isso. fazemos isso, para depois, quando ele chegar aqui, ele se deparar com tudo. E depois, entender, né, materializar o que ele recebeu de informação lá Exato. fora, né? E lembrar que vamos gastar um tempo aqui. Então agora eu preciso da sua atenção. Preciso que você olhe para o tecido, para a cortina, para o Legal. tapete, para a madeira, para o mármore, para tudo. É viver uma experiência mesmo, Por né? isso tem que vir com tempo, brifado, É. né? E disposto a olhar A com calma, vivenciar, né? É. A gente está falando sobre isso, que já vem bem com o que a gente está pensando na próxima questão aqui, né? Esse é um modelo de negócio um pouco novo, diferente, assim. Tem outras empresas que seguem uma coisa parecida, né? Mas aqui vocês têm os vários lojistas, vocês pensaram em integrar esses espaços de uma maneira diferente, porque o negócio funciona todo a partir de um concierge, que é essa chegada do cliente ali, o concierge direciona Sim. e atende as outras necessidades do cliente que estão aqui, né? Esse modelo de negócio, ele é uma coisa que a gente tem visto mais, né? Lojas colaborativas, mas sempre de uma maneira menos integrada do que é aqui, né? Você participou do processo com eles, né? Da montagem do modelo, de como seria o atendimento. Isso influenciou no projeto também, no desenvolvimento? Em tudo, porque na verdade a gente primeiro remontou o modelo de negócio, porque tinham lacunas. Depois a gente voltava para o atendimento pensando como que eu vou me deslocar, como que eu vou explicar um espaço. Voltava para o modelo, aí depois ia para a parte de funcionário. Tá, mas beleza, no papel funciona. E as equipes trabalhando, quando você contratar uma pessoa, pagar um salário, uma comissão, isso vai funcionar? Como que vai ser essa divisão? Quem vai pagar cada coisa? Então, por isso que eu falei que foi 1 ano e meio, quase 2, para montar isso, sabe? Eu, sendo bem honesto, não sei a Michelle, mas até hoje eu fico tentando entender como funciona isso, né? Não só da Ergo, né? Mas lojas colaborativas têm têm as peculiaridades, né? Tem as especificidades, né? Por exemplo, um espaço como esse aqui, você acaba tendo ambientes muito grandes, que você tem algum material exposto de uma maneira maior, outros menores, e aí eles vão se complementando, né? Não é sobre valor, né? É sobre se completar mesmo, né? É sobre fazer isso tudo funcionar, soma, né? E na uma verdade soma. você entender, porque assim, a problemática que eu vejo em muitas lojas que fazem essa colaboração é que elas ficam tentando uma coisa dominar a outra, e na verdade a gente tem que ter essa composição. Exato. Tem horas que tem mais pedra, porque ali é o lugar da pedra. Da pedra, cozinha, Aqui por exemplo. do sofá. E é o que, já que eu estou vendendo uma casa, um escritório, uma loja, o cliente tem que ter essa sensação aqui. Ele não pode chegar e ver tudo de mármore, porque não é assim que vai ser na casa dele, entendeu? Perfeito. A Michelle teve a oportunidade de dar uma andada na loja aqui, e aí, antes completando essa visão do Hudson, né, de o ambiente está todo integrado aqui. Mas você percebeu também que eles têm espaços individuais de cada lojista. Sim. Né? O que você acha o que você percebe com a neuroarquitetura sobre isso, né? Tem uma outra estratégia, né, um termo que a gente usa, que é o wayfinding, que é a navegabilidade, e essa jornada guiada. Então, o que eu achei interessante aqui, que em outros lugares a gente não encontra em lojas colaborativas, que você consegue aqui ter essa navegabilidade, essa jornada guiada. E é como ele estava falando, não necessariamente vai ter a mesma quantidade de material em todos os ambientes, mas isso se complementa. E aí a gente vai lá para os 5 sentidos também. Sim. E vai ativar diferentes regiões do nosso cérebro. Assim como ele comentou da caixa, a gente vem para esse espaço maior que é o espaço construído. Então, às vezes eu estou indo ver uma pedra, mas eu também estou sendo tocada por uma textura de um tecido, por uma cor de uma marcenaria, e isso vai se complementando. É verdade. Além disso, a gente tem uma parte ali de atendimento, de empatia, de foco na pessoa, com o sabor, com o aroma, que tudo isso vai complementando essa jornada, essa navegabilidade e esse despertar dos sentidos. Então, isso vai indo para regiões diferentes do nosso cérebro, né? Lobos diferentes,
Então, o lobo frontal, onde a gente tem ali a fala, o controle, a tomada de decisão. Se ele está sendo ativado, isso vai ajudar numa tomada de decisão favorável ao que realmente precisa ser feito. O aroma é um dos percentuais maiores de fidelização e de memorização. Então, quando você serve alguma coisa durante essa jornada guiada, a pessoa está associando, ela está buscando na memória dela reconhecer alguma coisa de positivo ou negativo, que se ela associar o negativo, ela vai olhar para aquele material e falar, não é para mim. Serve. E se for novo, ela vai criar uma nova cognição à luz daquela nova informação. Ele vai lembrar onde ele teve. Ele vai lembrar dessa experiência. Então, é um reprocessamento cognitivo à luz daquela nova informação. Então, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão criando uma experiência completa. E isso vai fazer o quê? Ele promove a emoção, né? A maior parte das tomadas de decisão, elas são emocionais. E é isso aqui, com essa experiência completa, isso está muito mais favorável. Eu dei uma pesquisada sobre uns termos e um momento, né? E aí uma coisa que eu percebi, que eu li, é sobre a experiência do cliente, né? Hoje, produto, serviço, todo mundo tem. Né? A gente, é o mínimo, né? Você ter o produto, né? Eu vou até para um lado um pouco polêmico aqui, que é a questão do alto padrão, né? O alto padrão, ele é uma coisa que o alto padrão, para mim, ele engloba muito mais do que você ter um produto que você diz que é alto padrão. Eu acho que o alto padrão hoje, ele engloba isso, né? Você se preocupou com a experiência do cliente, da chegada dele. Você se preocupou em ter um café, um momento agradável logo na passada, então você já não está expondo ele de maneira direta e objetiva à venda. Você está deixando o cliente viver esse espaço e aí ele entender o que ele quer. E aí depois você traz ele num apartamento decorado que tem no meio da loja. Né? Antes de chegar no espaço específico de cada loja, você vive toda uma experiência. Você é especialista, faz muitos projetos comerciais, né? Você falou muito que você usa a maquiagem, mas o Bruno também, amigo, né? Convivo muito com ele. Ele fala da cenografia, né? Que é a coisa que você resolve para encantar e mudar, e aí fazer as pessoas se perceberem. Então é a maquiagem, né? Você tem a estrutura, funciona. Então é acessível, qualquer pessoa pode entrar aqui, todas as pessoas vão ter uma experiência agradável e todas as pessoas vão ter um visual agradável, né? Sim. Você pensou nisso tudo quando você veio para cá ou foi... Não foi, e até porque assim, a gente já tinha decidido no próprio plano de negócio que essa primeira roupagem que vocês estão vendo foi a que eu trouxe. Outras pessoas vêm depois de mim. A ideia é que a gente tenha uma mostra aqui que vai acontecer a cada ano, a cada 2 anos. A gente está pronto. Convidar profissionais. A gente está pronto. Por quê? Porque essa é a primeira visão que eu estou tendo. E aí a gente quer ver as outras visões que as pessoas vão ter. Novos profissionais, né? Então, quando eu falo da maquiagem, é isso, assim, hoje eu quero uma maquiagem leve, fresca. Isso, Agora eu quero um bocão, olhão, à noite. Daqui uma temporada eu quero uma pele levinha. É isso, né? Então, é assim, né, a nossa vida de decoração. Porque é muito legal, porque é orgânico, né? Isso. O ser humano é orgânico, as nossas necessidades, né? A gente estava falando antes de começar o programa aqui, né? Que a gente estava falando sobre... Michelle tá toda de preto, mas tá com essa sandália belíssima, metalizada pink. E é bom ter, né? esses olhares, porque eu acho que como uma loja que mexe com várias empresas, Isso. consequentemente vários clientes, as pessoas, para se sentirem abraçadas aqui, que seja em um ambiente, ela tem que se reconhecer. Então você vê que o apartamento faz uma volta pro clássico, uma coisa mais ousada, o basicão. Uma criança, um banheiro. Entendeu? Todo mundo tem que se sentir aqui. E uma coisa que a gente se preocupou desde o início, eu falei assim, pra gente ter garantias que a pessoa vai estar confortável, todo lugar é lugar de atendimento. Então não é essa mesa. Você quer ser atendido aqui, você vai ter uma reunião aqui. Você quer ficar ali na mesa, é ali. Você quer jantar, vai ser ali. Você quer ir pra mesa de reunião, porque você é uma pessoa mais na sua? Ok. Então todos os lugares, a mesa de jantar eu quero ficar aqui. Abre aqui e a pessoa é treinada ali pra atender. Michelle, você já morou fora. Isso que o Rick tá fazendo, ele é muito usado fora também, né? E eu tenho visto, você também, a gente recentemente esteve junto numa loja que elas tiraram todas as mesas de atendimento.
Porque o atender, né, sentar ali, você dá uma pressionada na vivência do cliente de que ele chegou num momento de fechamento, né? Um momento decisivo, um momento... É importante essa retirada desse marco, assim, do momento de ser incisivo? É porque isso já vem desse movimento de trazer para o mundo corporativo de um modo geral o sentimento e a sensação de estar em casa. Tanto para quem trabalha, Uhum. quanto para quem vai visitar. Então isso a gente pode recapitular ali o Vale do Silício, onde tudo isso começou, né? Apple, Google, isso não veio do nada. As empresas ali começaram com tobogã, com puff, com videogame. Não é porque eles acordaram e falaram, vamos fazer uma coisa divertida. É onde nasceu a neuroarquitetura, na Califórnia, né, em San Diego, onde é a Academia de Neuroarquitetura. Então, tudo isso são estudos com percentuais, com fundamentação de que o ser humano ele precisa desse sentimento de pertencimento. Então, a pessoa que chega para trabalhar e fazer aquele atendimento, se ela não tem essas barreiras muito formais e já se sente mais em casa, ela se sente mais pertencida, ela se identifica mais com aquele lugar, então ela vai ter uma produtividade melhor. Ela vai relaxar. Ela vai relaxar. Isso aí vai resultar em menos atestados, menos afastamentos, ou seja, no fim das contas, lucro e um bom atendimento. Para quem chega, é a mesma coisa. E isso se reflete se nós pegarmos aí empresas como McDonald's, Starbucks, que por tantos anos foram todos iguais. Em qualquer lugar do mundo nós íamos, eles eram todos iguais. Hoje o que a gente vê? Se você for no bairro da Liberdade, McDonald's e Starbucks são totalmente personalizados para quê? Para que as pessoas daquela região, né, que é o pessoal oriental, eles vão chegar lá, eles vão trabalhar e vão usar o espaço preparado, caracterizado para eles. Você chega no McDonald's do Havaí, ele é todo cheio de pedrinha, todo rústicozinho. Você chega no Starbucks da Geórgia, ele é de tijolinho, é diferente do Starbucks Reserve de Nova York, que é aquela coisa preta do nova-iorquino que trabalha almoçando ali em frente ao computador. Então, esse é o sentimento de pertencimento. E o mundo corporativo, de um modo geral, entendeu isso. As pessoas estão mais produtivas porque elas trabalham mais felizes nesse tipo de ambiente. A Michelle está falando um negócio sobre o espaço e essa... de como as pessoas se sentem mais à vontade e acolhidas, né? Aqui a gente tem espaços menores, eu vou dar a minha percepção. Eu gosto da ideia do apartamento na proporção que ele tá. A gente vê muitas lojas dos nossos segmentos sempre com espaços muito voluptuosos, assim, um sofá gigante, mesas para 12 pessoas. Só que a maioria da população e do cliente hoje, não é a realidade, ele mora num apartamento. E as famílias estão diminuindo também, né? A gente tem famílias com um filho, 2 filhos, só pai de pet. A gente tem os casais homoafetivos que tem, né? Eu, por exemplo, tenho só uma pet e não tenho intenção de ter nem outra. Tem outra pet. Eu falo que a Donatella é filha única de mãe solteira. E aí, quando você chega num espaço como esse, você consegue ver, você consegue se sentir no espaço, né? Então, entender assim, a pessoa consegue visualizar que esse sofá é possível na casa dela. Eu acho, perdão. Não é isso, é isso, assim, E assim, essa preocupação que a gente teve também era nisso de, sem a pessoa perceber, mostrar para ela possibilidades, para as realidades, para também a pessoa falar assim, se não cabe na minha casa, não, mas não foi feito para você. Vamos ali que tem outra coisa para você, aqui é um outro espaço. Então, a gente tem aqui atrás a cozinha show, que é uma área gourmet, grande, bancadas, aquela coisa que não cabe em qualquer lugar. Não, e é isso, você tá cozinha show, né? O objetivo show. Se couber no seu dinheiro, no seu espaço, vamos fazer. Né? Mas vamos fazer aquela cozinha ali, ó, que é de qualquer apartamento. Exato. Que aí você olha e fala, isso aqui parece lá em casa. Exato. Então essa cozinha, ele começa a olhar ela como se uma recepção. Sim. E lá a gente vai pra minha cozinha de fora. Toda vez que eu venho aqui, eu tenho essa percepção de que essa cozinha é uma recepção. E um espaço para eventos, não é? Porque para receber grupos também, Sim. né? Aí, eu queria ouvir de vocês dois, mas primeiro da Michelle, porque é bem o que ela trabalha, né? Como um leigo percebe, como uma pessoa leiga, ou mesmo um profissional, né?
que não tenha tanta experiência, o olhar tão treinado quanto vocês já têm, eu já tenho, a gente consegue, né, entender que o espaço foi pensado de uma maneira proposital para criar uma sensação, né? A gente, vou até usar um termo, às vezes até estranheza, né? Porque a estranheza, ela não é ruim, né? A estranheza é o que faz a gente se mover, Se né? movimentar. Em algum momento. Mas como que um leigo reconhece, pode reconhecer, né? Vamos dar uma dica, assim, ensinar a pessoa a treinar, preparar o olhar dela para ir num espaço e perceber como que a neuroarquitetura está aplicada lá. A gente pode, não precisa ser necessariamente daqui, né? Traz uma realidade pra gente, uma experiência sua. Sim. Eu gosto de dizer que é importante partir do princípio que nenhum ambiente é neutro, né? Então, Isso é excelente. isso é um fato. O que é positivo para um pode ser negativo para o outro. E por mais que um cliente chegue e nos peça, eu quero um ambiente totalmente neutro, cortina neutra, sofá neutro, tapete neutro, ele não vai ser neutro. Mesmo que aquele ambiente seja monocromático, Você está querendo passar alguma coisa. as pessoas vão ter percepções ali e ele tem texturas, ele tem alguma cor, ele tem um aroma, mesmo que seja o próprio aroma do material, a iluminação. Então, não existe espaço neutro. Ele vai impactar o ser humano de alguma forma. E como que isso acontece, né? Porque aí você perguntou como que as pessoas podem ver isso na prática. Quando a gente entra em contato com o espaço construído porque nós estamos dentro de um espaço construído, a gente pode falar do espaço urbano, das estações do ano, como que isso impacta, mas a gente, falando aqui, né, desse espaço construído, quando a gente entra em contato, nós estamos aqui com cortina, com tapete, com sofá, com iluminação, com a temperatura, com inúmeros estímulos sensoriais externos. E eles vão para diferentes regiões do nosso cérebro, e isso vai despertar a produção de hormônios e neurotransmissores. Mas o leigo não sabe isso, Michele. A gente aqui pode falar dopamina, ocitocina, endorfina, mas vamos supor que a pessoa não saiba nenhum desses nomes. Mas como que ela sabe? Ela vai ter um gelo na barriga, ela vai ter uma tremedeira, ela vai se emocionar, ou ela vai ficar triste. Então, todo esse caminho de quando você entra no espaço construído, há essa liberação de hormônios e neurotransmissores, e a partir deles são provocadas sensações, a partir dessas sensações são desenvolvidos sentimentos. O que o arquiteto quer, o que o dono do ambiente, o cliente, né, seja da casa, do residencial, do corporativo, né? O que ele quer? Ele quer viver bem naquele ambiente, ele quer criar boas memórias. Então, a partir dessas sensações que ele tem, se ele está sentindo essa tremedeira, se ela é boa, se ele está tendo uma memória legal, ele vai saber que aquilo ali é bom para ele. Agora, existem elementos que, de um modo geral, em percentuais de estudos, atingem de maneira positiva número maior de pessoas, como o design biofílico, por exemplo. Né? Ele aumenta o percentual de produtividade, de humor, de bem-estar, foco, memorização, redução de estresse, de pressão arterial. Mas eu não gosto de planta em casa. Planta é uma estratégia direta de design biofílico. A gente tem inúmeras estratégias indiretas, que seja uma tela no computador. Então, alguns recursos são aplicáveis a uma parcela maior de pessoas. Mas o mais importante, o mais fácil para o leigo é essa sensação de bem-estar, de pertencimento. É você não abrir mão, às vezes, de uma poltrona que você herdou, né? Porque ela não é instagramável, não tem nada que ser instagramável, né? Instagramável é um bar, um restaurante. É ser a sua vida, né? Ser bom pra você é instagramável. Exatamente, a gente tá falando da nossa vida, o que você quer construir para sua família, para o seu trabalho, para o seu escritório, para sua equipe. Isso olha só que gancho interessante, né? Nem tava no roteiro que eu vou te perguntar num negócio, né? Eu não lembro se foi o do ano passado que você fez um ambiente no Casa Cor, que era uma casa de praia. Uma casa de praia. 2023. Olha isso, gente, passa muito rápido. Mas enfim. Não, era que tinha pedra? Sim, do banheiro redondo. Isso, Sim. Ali você estava criando isso, né? Porque lá, na verdade, foi uma casa de homenagem para um casal de amigos. Sim. Antes de começar a casa, eu fui fazer uma curadoria na casa deles para falar o que vocês querem ter nessa casa, que é de vocês. A partir daqui eu começo a contar a história. Então, muita coisa que tinha lá era deles.
E o que não tinha, eu fui tentando contar uma história a partir daquilo. Falo, então, se eu for construir essa casa para eles na praia, eu tenho isso. O que mais que eu vou complementar para ser a sequência que eu tô dando para esses próximos capítulos, Ou né? seja, né, você tinha a memória do cliente ali, você tinha a personalidade deles, e aí a sua preocupação era dar sequência na vivência deles, né? Sim. E não impor um estilo, não impor uma coisa que não combinasse com eles ou que não fizesse sentido naquele ali, né? Até porque eu acho que isso não é nosso papel, né? Exato, era onde eu ia chegar agora, né? Porque o arquiteto não pode ser impositivo, né? Eu falo assim, eu aprendi com a minha professora, Maria Elaine, que ela falava assim, nós somos técnicos, essa é a Isso. nossa função. Qualquer coisa depois disso é a mais. Então, nosso trabalho precisa ser fazer funcionar com a melhor técnica para o cliente. É. Dali para frente são coisas que Outras você coisas, coloca, né? né? Então eu acho que quando a gente entra na parte estética, quando a gente começa a especificar materiais, a se intrometer um pouco assim, você não acha que você está fazendo isso desse jeito, mas tem essa tecnologia aqui que vai ajudar a sua rotina a melhorar, Sim. é mudança mais positiva, né? E eu acho que é esse que é o nosso trabalho, é olhar para o que a gente tem de maiores tecnologias, né? Até com uma área tão nova de conhecimento, mas que impacta tanto no nosso trabalho, e falar, você não fazia assim antes, há 10 anos atrás, mas vamos fazer agora? Que isso aqui tem uma prova de que faz bem para você, né? Eu amo vocês dois porque eu tenho uma pergunta sobre a tecnologia. Eu já até rodei aqui pra gente avançar para ela, né? Vocês... A inteligência artificial, ela é uma realidade, né? A gente está num espaço de home aqui que ele é todo conectado, né? Desenvolvido pela C-Home, que é um dos parceiros aqui da Casa Ergo. A inteligência artificial, ela é uma coisa que está integrada na gente, a gente queira ou não. Vocês já usam no dia a dia de vocês, na casa pessoal de vocês já usam de maneira integrada? Ainda são resistentes? Fazem pesquisas com isso? Eu vou lançar 10 perguntas, né? Não, faço muito. Na verdade, eu pesquiso não só a IA, né, mas a indústria 4.0, né, que já está há um tempo aí sendo discutida. Desde 2012, então eu trabalho com impressão 3D desde lá, pesquisando. verdade. E aí eu fui trazendo isso para dentro do escritório, porque como eu trabalho com cenografia e com coisas comerciais, às vezes você quer uma coisa impactante que não existe, não Sim. foi feita. Então como que eu faço para fazer? Eu tenho que fazer moldes, croquis, né, maquetes. Materializar. Exato, e falar, eu quero isso, consegue fazer? Então a impressora traz muito disso. Não só ajudou também na produção dos meus produtos, eu faço cobogó, revestimentos, cadeiras, né, peças também, que eu preciso montar para mostrar, vamos fazer? Prototipar, né? Se funciona. E eu sempre acho assim que tecnologia, gente, ela tá neutra na vida, assim, né? Sim. Você vai usar pro bom ou pro mal, é com você. É como você Eu usa, né? deixo a minha vida prática. Então hoje eu tenho, por exemplo, esses renderizadores, né, de fazer os ambientes que é uma foto e deixar mais ou menos uma ideia. Se eu estou querendo passar um conceito rápido para o cliente, e se ficar assim, essa cor aqui ou essa aqui? Aí vai daí para o modelador, montar 2 horas, renderizar. Eu faço em um clique. Eu já sei que ele gosta de roxo e não de laranja. Eu não precisei de 3 horas. Aí depois, quando eu for fazer em 3 horas, eu já vou para a cor que ele escolheu, entendeu? Então acho que assim, todo tipo de tecnologia, para mim, muito bem-vinda, até porque tem coisas que elas vão substituir e não tem como a gente, né, caminhar. Tá fora da nossa... Mas tem coisa que ela não consegue. E aí a gente vai para outro caminho, entendeu? Sim. Mas todo mundo ali meio em unidão. Porque eu acho que brigar é... E para você, Michelle? Para mim é mais recente, mas eu comecei a usar um pouco mais numa última pós que eu fiz para atualização de neuroarquitetura, até porque a gente teve orientações durante a pós, caminhos e de como fazer para fazer de maneira mais assertiva. Eu vejo isso que o Rick falou, né? Como a gente ganha tempo, muito nessa questão de referências, de elaboração de mood boards, Eu uso muito de isso ou isso, para você realmente fazer um briefing ali mais profundo com o cliente sem perder tanto tempo.
Eu uso muito para pesquisa, até porque eu sou colunista, né, de arquitetura, então demanda um tempo essas pesquisas. E hoje a gente tem isso muito mais rápido, você acessa, né, áreas de maneira muito muito mais rápida. interessante isso, né? Porque são as três pessoas e as três usam de maneira diferente, né? O Rick usa também para otimizar lá a produção do trabalho dele com o render. Você usa para pesquisa, eu uso para pesquisa e para refinar a escrita. Não, uso para refinar a escrita também. Eu uso No caso muito. também por conta de operação, por exemplo, muitas reuniões, Isso. então resumir reunião, Resumir reunião. Eu resumo o briefing. checklist da semana. Sim. Às sabe? vezes eu tenho um briefing que eu fui anotando e eu quero que ele vire em tópicos. Exato. Porque às vezes a gente está anotando rápido, por exemplo, eu uso muito fazer o briefing com o cliente, eu vou anotando no celular. Tem gente que manda 1 milhão de briefings, de perguntas, de não sei o quê. Eu sou do tete a tete, né? Eu acho que. Da conversa. Porque a conversa é o que traz intimidade Porque é e o personalizado, Eu você vou mandar um extraindo questionário. coisa que não tem no questionário. que não Você viria, mandar um né? questionário padrão. E a pessoa resolve. digitar, eu sempre falo, né? Eu sou de digitar porque às vezes eu não tô afim de falar. Mas às vezes o cliente não é de digitar. Ele vai Exato. ser preguiçoso. E aí, a resposta. pessoa que manda o áudio, você sabe o tom que ela tá falando. E quando eu estou lendo a mensagem, eu leio no tom que eu estou imaginando que a pessoa está falando. Exatamente. Isso é perigoso, assim, né? Pro nosso mercado. Então, às vezes eu quero dizer uma coisa para um cliente e aí eu prefiro mandar um áudio para ele, mesmo sabendo que ele vai me responder em mensagem de texto, alguma coisa, mas para ele entender o tom que eu tô usando, o como eu quero ser percebido por ele, né? E isso a gente usa em todos os referenciais de projeto, né? A tecnologia, a inteligência artificial, a tecnologia, os recursos que a gente tem, eles estão aí para nos assessorar mesmo, né? Eles não vão substituir a proximidade, a conexão, a empatia que você estava falando, né? A necessidade de contato com as pessoas, né? Fica muito frio, né? Fica muito distante isso, né? E nem é o que a gente está pregando aqui, né? Mas ela te Pelo dá contrário. repertório. Exato. Né? Eu acho que um pouco desse receio é porque dá trabalho você aprender uma coisa. E aí quando você fala, tá redondinho, Sim. aí vem alguém e fala, vamos mexer? E aí essa preguiça do mexer é o que faz as pessoas falarem assim, não vou falar, não vou fazer. E você fala, melhor não ir por aí, porque a mudança é constante. Usa a seu favor. O que você não gostar, você não usa, deixa pra lá. Esse momento que a gente está vivendo dessa adaptação mesmo, né? Desse recurso, é o que bem que o Rick está falando. A gente tem isso, né? Vocês conseguem pensar em utilizar isso quando vocês estão projetando para te ajudar a pensar na textura, o tipo de tecido, a pedra, o material, assim? Você consegue vislumbrar um momento em que isso vai estar lá, assim? Sei lá, né? Vamos pesquisar aqui profundamente, porque o negócio todo da IA, da tecnologia em si, né? Que o Google já era um pouco isso. Quando você faz um mecanismo de busca, se você busca da maneira correta, mais adequada, ele vai te passar a informação melhor, né? Essa coisa de ter repertório para fazer a pesquisa correta, né? Isso vai chegar muito rápido, né? E eu acho que para textura, para essas coisas assim, como vocês percebem que isso pode melhorar, pode ajudar, influencia, não influencia, pensam sobre isso. Tá? Isso foi confuso, né? Na verdade, pra mim, nessa parte eu já sou mais analógico. Que assim, eu vou até aonde tudo eu posso deixar operável, né, com máquinas, mas esse contato com o que vai ficar na pele, onde eu vou botar a cabeça, onde eu vou descansar, eu particularmente não acho que dá para fazer ainda por computador. Não dá. Então eu falo com o meu cliente, até aqui a gente pode se falar online. Nessa hora, que é isso aqui, escolher, você vai comigo. Eu quero que você deite, eu quero que você pegue, eu quero que você faça assim com a almofada. Porque a minha sensação é outra. Por exemplo, esse ambiente aqui eu amo. Preto, escuro, pouca iluminação, né? Mas tem gente que tem pavor disso aqui. Como que eu vou escolher por essa pessoa, gente? Eu já tenho uma pessoa aqui para dar um contraponto, né? Eu sobre isso, eu sou uma pessoa extremamente sensorial, né? Eu não gosto nem de fazer compra online. Eu não compro. Nem para você. Nem para mim. Roupa, sapato, eu gosto da experiência. Que seja o aroma da loja, que tudo fideliza, tudo tem a sensação, o cafezinho que você toma na loja. Então, para material, para você fazer decisões de uma casa, nem se fala. Agora, por outro lado, eu atendo muito online.
pela minha história, né, pelo meu histórico de vida. Então, De viajar, morar. eu faço projetos nos Estados Unidos, faço projeto no Rio, faço projeto em Natal. Então, eu tenho que ir um pouco além, né, abrir mão um pouquinho dessa minha paixão pelo sensorial. Aí vem os parceiros, né, que são fundamentais. Você conhece Você o seu estilo. Conhece o estilo, já fala, já entende a sua linguagem e você poder confiar no que eles estão te falando, porque às vezes, enfim, às vezes tem uma marca que tem no Rio e tem essa mesma marca aqui. Sim. E aí eu consigo ir na loja aqui e falar, ok. Por exemplo, eu tô com um projeto no Rio agora que a família tá morando nos Estados Unidos e depois vai voltar pro Rio. Ou seja, nem eu tô no Rio, nem eles. Nem eles. Então... E eles ainda estão em outro país. Então assim, isso é um grande desafio, essa coisa, tem uma bancada na varanda que eu não tô lá vendo como é. Então eu tô confiando no mestre de obras que foi lá, que fez um vídeo pra mim. Então é o se dar as mãos, né, com os E parceiros. eu acho que também tem uma comunicação muito verdadeira com o cliente. Falar, ó, vamos juntos. Isso. Assim, é novo pra nós. Trabalha a Vamos 4 juntos. mãos. E aí tá total. tudo certo, né? Trabalha a 4 mãos. Você precisa trazer o cliente pro mundo da imaginação que a gente já vive, né? E da A visualização. responsabilidade. Isso, e da Eu e realidade. você, estamos escolhendo juntos. Não O prometer bom e o uma ruim. coisa que não é possível, porque tem o papel do cliente e que é muito importante, né, nesse processo. Toda essa pergunta é para entender assim, ó, quando a gente vem na loja, a gente vem viver esse espaço aqui, você tem a possibilidade de, você senta nesse sofá e você vive o sofá. Você vai ali na cadeira e você testa 1, 2, 3, né? Esse sofá com esse tecido te dá um toque, te dá uma sensação. Quando você troca o tecido, você já tem outra sensação, outra percepção, né? Em todos os ambientes a gente acaba tendo essa mudança, né? Quando a gente vai escolher esses acabamentos de marcenaria, de tecido, de textura, eu sei que a gente já até falou sobre isso em outros momentos, né? Mas só para amarrar isso. E aí a gente vai partir pro quiz, tá? Não se preocupem. Conseguir criar esse moodboard na loja é legal. É muito, Com certeza, muito. Porque você tá com É aula todas de essas arte, coisas aqui, assim, então com ainda gente grande. como a gente estava falando, né? O cliente chegou aqui para olhar a pedra, mas ele tem a pedra e a gente tem a marcenaria aqui que dá para mostrar a textura da madeira, do MDF liso. A gente já consegue trazer um tapete, já senta ele no ambiente, você traz ele para uma imersão, né? Eu digo até que para fazer um primeiro encontro com o cliente, se Legal. você não tem uma disponibilidade de muitos materiais no escritório, é um ótimo lugar para você fazer um primeiro encontro. Eu não tenho materiais. Há muitos anos eu não Porque tenho é difícil. Primeiro porque muda todo desatualiza, ano. Muda toda né? E hora. acha que vai ter outro escritório só Eu para tô material. encerrando um armário de amostra Eu não lá. tenho, já tenho Porque quase quando você 8 anos. cria um super mood board, que é o que você pode fazer aqui, o processo do projeto vai infinitamente mais assertivo. Você ganha tempo, você tem um atendimento com mais excelência, o cliente vai ficar mais satisfeito. Agora vocês me deram um negócio que a gente não tinha planejado falar também, né? Mas foi muito bom. Aqui na Ergo, e vocês já viram, eu já utilizei, a gente tem todo o espaço de showroom e tem as salas de reunião. Sim. Que são cedidas para os profissionais. A loja se preocupa com os dois lados, com as duas pontas da corda, né? O consumidor final e o meio de trazer esse consumidor final para cá, né? Eu fiquei doido numa sala ali, porque a tecnologia, eu tenho me rendido, né? Nós três somos analógicos, assim, nascidos em uma era mais analógica, né? A gente não é nativo digital, né? Sim. É esse Eu mesmo, mais né? ainda. Um pouquinho mais, né? 8, né? Não, eu juro, eu achei que era 2010 que você tinha. Dá 18, né? E eu gosto. Da tecnologia. Não, eu gosto dessa coisa não. também. Eu gosto da tecnologia, ajuda, não tenho dúvida, mas eu gosto desse aqui analógico. Também, Então, é sabe? super interessante, porque eu gosto da tecnologia, mas eu gosto de ter o controle. Então, por exemplo, tem uma sala aqui que tem uma tela interativa.
E outro dia eu fiquei brincando na tela, e eu Sim. falei, gente, que coisa incrível apresentar um projeto numa tela dessa. Porque você vai riscando. Vocês estavam falando, o Rick estava falando, eu sou manual nisso, né? Uhum. Você também é, porque eu já Sim. te vi atendendo o cliente também. O Rick eu conheço daqui, mais o trabalho aqui, a gente se conheceu em outro momento, mas mais aqui, essa vivência desse projeto do Casa Cor, que me impactou de uma maneira interessante, porque tinha essa história contada ali, meio fora do que estava produzido próximo ali, então você entrava naquele reduto daquela história ali, e aí a gente apresentar o projeto, pensar o projeto dessa maneira, ele faz muita diferença, né? Sim. E aí ter esse suporte aqui, porque aí, como você falou, não tem amostra lá. Michele também não é da amostra. Não. Vai fazer o quê? Tá aqui na loja, a sala de reunião tá ali, você prepara ali, vai trazendo, pede um suporte, né? Você vai colocando essa coisa para acontecer ali em um ambiente que o cliente não vai se sentir pressionado por estar dentro de uma loja, Sim. mas muito bem assessorado pelo repertório, né? E porque assim, eu falo sempre que o processo da arquitetura em qualquer área, o design, o móvel, a arquitetura, o prédio, a cenografia, é um sistema. Então infelizmente, por muito tempo, a gente precisava ir nos lugarzinhos, só na pedra, só na maçã, porque é o que dava. Sim, Uhum. Mas faz muito mais sentido você ver a coisa em conexão. no todo. Porque a sua casa não é separada. Não. Então, por mais que você não vou comprar esse vaso. Ok, mas veja como fica um vaso na mesa. Para você se ver daqui uns anos nisso. Se programar. Então, e aí eu acho que essas possibilidades que a gente faz aqui na Ego é exatamente isso. Primeiro, você quer ser atendido na mesa? Na mesa. Quer ficar no sofá? Fica. Quer ver tudo junto? Não. Quer tudo separado? Quer só naquele cantinho? Você escolhe como é melhor para você. Michele, esse tipo de atendimento é bom para os neurodivergentes, né? Sim, porque eu até falei lá no comecinho, eu estava falando de iluminação, Sim. mas falei dos cenários. Isso. Né? E aí isso reflete para tudo, não só para iluminação. Porque quando você tem... Esses tempos eu dei uma entrevista para a EBC e a gente estava falando dos espaços para os neurodivergentes em aeroportos, rodoviárias, que é muito desafiador, porque aí a gente está falando de um público muito maior. Escala, né? Em escala. Quando você vem atender uma família em específico, você sabe melhor sobre aquele diagnóstico, né? Os pais te contaram. Sim. Aí fica ainda mais fácil para você entender que cenário você deveria atender. O que você vai criar de cenário para casa e até aqui para o atendimento. Porque ele faz parte daquele sistema e é importante ele vivenciar também. Isso. Não é? O estímulo vai ser o estímulo é para ele também. Você tem que entender ali onde é que existe uma hipersensibilidade, onde existe uma hipossensibilidade, o que você tem que estimular e o que você não pode estimular de jeito algum. Então, você aqui tem essa possibilidade desses cenários. Funciona quase como uma área de teste, assim, para isso? Uma área de teste. A gente estava falando porque o neurodivergente, só para isso, assim, porque o neurodivergente, ele não vai te dizer, né? Mas a minha neurodivergência perceber, né? me causa isso, isso e isso. Ele vai reagir, ele vai demonstrar. A gente tem, assim, alguns artifícios, né, que são os gadgetzinhos, né, os relógios, óculos de realidade virtual, que cada vez mais estão mais tecnológicos, né. Eu experimentei um da Ray-Ban, num summit que eu fui em São Paulo, que ele tem uma caixa de som dentro dele. Você vai dar um cliquezinho, você vai tirar a foto e já vai postar no Instagram. Então, assim, isso vai evoluindo cada vez mais e tem escritórios nos Estados Unidos que vivem disso hoje em dia, que tem aquelas máquinas de ressonância. Sim. Então, a gente está falando de outro nível de testes, né? Mas no nosso escritório hoje em dia, esses reloginhos para medir, a pessoa se emocionou, quanto que tá o batimento cardíaco dela, óculos de realidade virtual, isso já tá. É possível. Isso já é possível para nós. Mas o que dá pra gente fazer quando você ainda não tá usando essas ferramentas? É você transformar reuniões em processos, em histórias, em experiências, mergulhar no mundo daquela família. Quando tem um neurodivergente, ainda mais, porque essas pessoas, elas vão dar os sinais. É você olhar, sobretudo, sem julgamento. Exato.
né? Tirar as camadas de ego, olhar sem julgamento e viver aquela história junto com a família. Tem uma coisa muito interessante, né, que eu penso sobre, né, é não olhar diferente para essa pessoa, né? Então, assim, o mesmo cuidado que eu tenho com o Rick e com a Michelle, eu vou ter com aquela pessoa. E aí, saber respeitar o limite dele, né? Tanto na hora de projetar, quanto na hora de viver alguma coisa ali, né? Eu tive vários clientes, uma leva de clientes com problema de audição, que usavam o aparelho. E aí, em idades diferentes, tá? Tinha um novo, 2 anos atrás, novo, menos, talvez 40 e poucos anos, assim, 42 anos, que começou a ter perda de audição com 30 e poucos anos. Então, tipo, pra ele foi um baque. E aí, todos eles têm a mesma sensação. Quando chegava na hora de comprar material de construção, as lojas são super barulhentas, né? E aí, às vezes, você chega numa loja, tá muito cheio. Então, o que eu comecei a prestar atenção, né? Não, vou levar eles num horário de pico. Sábado, em loja de material de construção, Deus o livre. Vamos num dia de semana, num horário cedo, num horário tarde. Já feito, separado. Deixado organizado. Eu ia antes, fazia o orçamento. Então eu já chegava direcionando, eu separei isso, isso, que é o que está no projeto, agora a gente faz a adaptação, né? Porque isso também é importante, né? A gente falou o tempo inteiro aqui, nós não podemos ser engessados, né? Então você mostra pro cliente o que você propôs inicialmente e a partir daquilo ali a gente vai botando o gosto dele, a personalidade dele, dividindo a responsabilidade. Mas esse cuidado aí é a empatia, né? Não é simplesmente virar e falar assim, não trabalha aos sábados. Não tem como. Né? Se você tem uma demanda, toda demanda de um cliente é uma dor. Né? E se ele tem aquela dor, aquela demanda... quando eu falo, quando tá escrito que é personalizável, então em tudo. É em tudo. Horário, projeto, demanda. Então, Eu acho que isso faz a nossa, o trabalho, a arquitetura, criar a conexão com o usuário, né? Com essa sensibilidade, né? Sim. Enfim, queridos. Ai. Muito papo bom. Muito conhecimento, vocês são CEO da Casa Ergo. Muito obrigado por nos deixar botar essa ideia em prática aqui, trazer esses dois maravilhosos aqui, que o papo tava bom, mas agora eu quero o quê? Eu quero confusão. Eu quero um pouquinho de agitação. A conversa tá gostosa. Acabou até saindo umas coisinhas do roteiro. Vai ter competição. Não, mas aí sou eu que decido, entendeu? Isso aqui tem independente de quem ganhar. Não, aqui já mudou, já voltou. Aqui saiu o Wanda Entrevistador e já veio o Wanda do Quinta Série B.